amigos, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam com muita saúde e que estejam todos bem. Hoje, na nossa aula de arte, nós vamos conhecer um pouquinho sobre a civilização romana, sobretudo sobre a arte romana. Até agora nós falamos sobre os gregos e vimos como a cultura grega influenciou tão fortemente a cultura ocidental. Nós vimos que os gregos eram exímios artistas, arquitetos, escultores, como eles desenvolveram a filosofia, a geometria, a matemática e tantas outras áreas do conhecimento humano. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os romanos. Os romanos conquistaram os territórios gregos. Por isso, aonde eles conquistavam, eles observavam a cultura existente naquela região e eles acabavam incorporando essa cultura à própria cultura romana. Então, é comum nós encontrarmos objetos de arte produzidos pelos romanos que na verdade eram cópias de originais gregos. Os romanos também copiavam os gregos em relação à mitologia. Nós vamos ver que para cada deus grego existia um equivalente na mitologia romana. Vamos conferir então um pouquinho acerca da civilização romana e sua arte? A arte romana foi produzida pelo povo pertencente à Roma antiga e perdurou aproximadamente do século VIII a.C. ao século IV depois de Cristo. A arte romana foi fortemente influenciada pelos etruscos e gregos, sendo que as manifestações artísticas mais significativas remontam ao estabelecimento da República no ano de 509 a.C. Os romanos aproveitaram toda a bagagem cultural dos etruscos, cuja arte era bastante desenvolvida, e também se deixaram influenciar fortemente pelos padrões estéticos dos gregos. Quando os romanos conquistaram a Grécia, ficaram fascinados com a sua arte e começaram a imitar os gregos em suas produções. Por isso, muitas características da arte grega são encontradas também na arte romana. É o caso também do que ocorre com a mitologia. Para cada deus grego, existe um equivalente na mitologia romana. Zeus, por exemplo, é Júpiter. Afrodite é Vênus. Poseidon é Netuno. E Atena é Minerva. As esculturas romanas possuíam um caráter realista, pois a intenção dos artistas não era representar o belo nem o ideal, mas sim retratar as pessoas do modo como elas eram. Entretanto, os artistas romanos, por terem intenso contato com a arte grega, acabaram sendo influenciados por ela também na escultura. Ocorreu então uma junção entre o estilo grego com as novas ideias e concepções romanas. Muitas esculturas romanas são essencialmente cópias das originais gregas. Nelas, o realismo é uma característica marcante. Entre os exemplos de cópias estão as estátuas gregas de Orestes e Electra, talhadas no fim do século I a.C. Era hábito dos romanos produzir cópias em miniatura de originais gregos, muitas vezes feitos em bronze. Os escultores romanos trabalharam a pedra, metais preciosos, vidros e terracota. Porém, seu traço mais marcante está mesmo no bronze e no mármore. Este último domina a maioria das obras de arte. As esculturas e relevos escultóricos costumavam adornar os prédios públicos e privados. Elas ocupavam espaços especiais, enriquecendo e complementando as obras arquitetônicas.
Os imperadores eram retratados em estátuas imponentes e com postura de autoridade, exibidos como verdadeiros deuses. Um exemplo está na estátua de Augusto de Prima Porta, o primeiro imperador romano, produzida por volta de 19 a.C. O escultor buscou retratar as feições reais dessa personalidade. A estátua também foi ornamentada com vestimentas romanas, e seu braço aponta firmemente ao horizonte, como se dirigisse seus súditos. O busto romano também é bem predominante na arte romana e está entre os elementos que diferenciam a escultura romana das demais realizadas por outros povos. Nessas obras, o realismo é o traço principal, com detalhes de cicatrizes, envelhecimento da pele e demonstrações dos efeitos do tempo, como linhas de expressão e rugas. As esculturas romanas ganharam notoriedade por meio das grandes estátuas de seus imperadores, deuses e heróis. São exemplos a estátua de bronze de Marco Aurélio a cavalo, com 3,53 metros de altura, e a estátua de Constantino I, ambas expostas no Museu Capitolino de Roma. A arquitetura foi a maior de todas as expressões artísticas dos romanos. Nela, a característica que mais se destaca é o uso dos arcos. Esses edifícios celebravam vitórias nas campanhas militares e o domínio do Império Romano sobre o mundo. Como podemos ver, por exemplo, no Arco de Constantino, edificado em Roma no século 315 d.C. Constantino derrotou e escravizou povos bárbaros, e seus arcos demonstram a superioridade de Roma. O mesmo ocorre com as colunas de Trajano, de 113 d.C. Elas revelam um imperador meticulosamente preparado e uma personalidade inspiradora para suas tropas. Na arquitetura romana, também merecem destaque a construção de portais, aquedutos, prédios, monumentos e templos. Inúmeros anfiteatros também foram levantados com a tecnologia das abóbadas e arcos. Eles abrigavam um grande número de pessoas, do qual grande exemplo é o Coliseu. A pintura romana é classificada em 4 estilos, e ela se caracteriza ora pelo colorido das paredes, ora pelo ilusionismo ou pela riqueza de detalhes. As pinturas romanas eram realizadas em murais e possuíam tridimensionalidade. Os materiais utilizados variavam de metais em pó, vidros pulverizados, substâncias extraídas de moluscos, pó de madeira e até seivas de árvores. Além dos afrescos, encontramos mosaicos romanos por todas as partes do império. Eles variavam de modelos contemplativos de tecelas brancas e negras até as composições figurativas de várias cores. Então, queridos, hoje nós pudemos conhecer um pouquinho sobre a arte romana. Nas demais aulas nós vamos explanar melhor esse assunto, mas eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e eu aguardo vocês na nossa próxima aula, se Deus quiser.